Vamos começar aqui por essa entrevista que eu dei lá pro Globo. E a matéria eu achei assim meio pegando no pé no governo em algumas coisas justas e algumas outras coisas eu achei um pouco assim incompletas as informações. Por isso que eu também fiz uma notinha para complementar as informações colocadas. Falas e promessas não cumpridas colocam Lula na mira dos gamers, setor dominado pelo bolsonarismo. Após acenos na campanha presidencial com a elaboração de cartilha, petista demora a tirar propostas do papel, desliza em declarações e vê a oposição ocupar o vácuo no debate sobre o segmento alvo de disputa pela abrangência. Reportagem do Felipe Gelani, que conversou comigo, inclusive. Vamos ver aqui direitinho aquela foto clássica do Lula Play. Em junho de 2022, às vésperas das eleições, o ex-presidente Jair Bolsonaro anunciou a quarta redução consecutiva na alíquota de impostos para importação de videogames e acessórios. O aceno ao setor teve um contra-ataque na elaboração da cartilha Lula Play, um documento entregue em mãos ao então candidato Luiz Inácio Lula da Silva, com propostas para a área que passou a ser citado pelo petista na campanha. Com quase 100 milhões de jogadores no país, grande parte também eleitores e movimentando cifras bilionárias, o universo gamer entrava cada vez mais na acirrada disputa política brasileira. Desde que venceu o principal rival nas urnas, porém, Lula vem patinando em relação aos gamers em uma sucessão de atritos que passa pelo não cumprimento de promessas. Não é bem assim, mas tudo bem. Deixando um vácuo que a oposição se articula para ocupar. Em paralelo com os debates regulatórios, o governo também tropeça em declarações que irritaram o mercado e o público consumidor. No início de 2023, por exemplo, a então ministra do Esporte, Ana Moser, afirmou que os esportes eletrônicos chamados de esportes não são esportes e que não faria investimentos nesse nicho. Após a repercussão negativa, Moser voltou atrás. Segundo pessoas ligadas ao setor, o atual ministro André Fufuca teria uma visão diferente sobre esse tema. As propostas da cartilha vêm tramitando entre diferentes ministérios, mas com poucas ações concretas, na opinião do Globo. Na campanha, Lula previu regulamentar a profissão de desenvolvedor e criar cursos técnicos e de ensino superior para a área. A lista de promessas incluía rever regras de banda larga para dar fim ao limite de consumo de dados e acelerar a conexão. E teremos incentivos fiscais e financiamento adequado para a criação de novas empresas do setor, garantiu o petista ao participar já no segundo turno do Flow Podcast com ampla penetração entre o público gamer. A lentidão em dar andamento a essas propostas é mal recebida até entre os raros aliados no setor majoritariamente dominado pelo bolsonarismo. Isso também não é bem verdade, mas vamos lá. Apoiador da atual gestão e um dos elaboradores da Lula Play, o jornalista Pedro Zambarda cobra a celeridade do Planalto. O governo tem que fazer mais, precisamos de editais fixos voltados aos games e que os jogos eletrônicos possam se tornar política de Estado. Defende Zambarda, foi exatamente o que eu disse na entrevista também. Deixa eu ver aqui o chat como é que tá rolando. Fala, Bruno Benites. Ando bem afim de separar tempo para trabalhar com games no YouTube, por consequência poder jogar. Cara, é bem legal, o queridíssimo Sérgio Hoff. Enquanto o governo não age, a oposição tenta aproveitar o vácuo. Apresentado em 2021 pelo deputado Kim Kataguiri do União Brasil, o Marco Legal dos Games englobou parte das demandas presentes no Lula Play e tem tramitação avançada no Senado. O que o Globo não explica aqui é que as teses da cartilha entraram no Marco Legal porque a rede progressista de games, que não é citada na matéria, inclusive, ajudou a encorpar isso aqui. A previsão do parlamentar é que o projeto seja aprovado na Comissão de Educação ainda neste mês. O governo ainda engatinha em relação ao setor, não se vê um incentivo efetivo, uma política pública abrangente, critica Kataguiri. Representantes do setor apostam que as disputas políticas têm potencial de, enfim, tirar o Brasil do atraso em comparação com outros países. O Brasil precisa cumprir o que o resto do G20 já faz. Um conjunto de leis que atenda às demandas de 2 décadas do segmento. Cobra o presidente da Associação de Desenvolvedores de Jogos Digitais do Rio de Janeiro, a Ring, Márcio Filho. Márcio falou muito bem nessa matéria. Se o marco for aprovado, o Kim vai utilizar para a campanha, assim como o governo pode dizer que foi sancionado pelo Lula, isso é da política. Zamborda concorda que o marco regulatório é bem-vindo, a despeito de levar a assinatura de um deputado da oposição. O que brigamos é que esse grupo de pressão sobre o governo sempre exista. O setor paga muito imposto exatamente por não ter uma articulação política, disse eu mesmo. Só que aquela coisa, a articulação política existiu justamente porque a gente não deixou o projeto do Kim originalmente andar, né? E a gente, pra acompanhar de tudo. Não tem jogo do amor, aspa do Lula aqui.
Cara ao setor, a questão tributária foi empregada para atingir o novo governo. Em março do ano passado, uma fala do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, que tratava da regulamentação das apostas esportivas online, foi retirada de contexto por canais bolsonaristas que acusavam o Planalto de planejar taxar o setor. A Secretaria de Comunicação precisou vir a público para negar a intenção. Outras declarações desagradaram. Lula, durante uma reunião para tratar do discurso de ódio em redes sociais, na verdade eram os ataques às escolas, reclamou que não tem jogo falando do amor, mas sim ensinando a molecada a matar. Assim como a fala da Ana Moser no início da gestão, o episódio também virou munição bolsonarista na internet, com políticos e perfis alinhados ao ex-presidente compartilhando conteúdos críticos. Coube ao filho de Lula tentar colocar panos quentes, mas até ele reconheceu que o presidente generalizou. Meu pai viu os filhos e os netos crescerem jogando videogame. Ele sabe que isso não nos tornou violentos, escreveu Luiz Cláudio Lula da Silva nas redes. 3 em cada 4 brasileiros jogam videogame. De celulares a computadores, o debate se dá porque o jogo eletrônico é um dispositivo tecnológico e cultural que replica embates socioculturais do mundo todo. Obviamente, a classe política vai tentar se aproximar cada vez mais, analisa Márcio Filho. Procurado pelo Globo, o Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovações afirmou que conta com iniciativas da área que dialogam com o setor de games, como realidade artificial, cibersegurança e tecnologias da informação, as TICs. O Ministério da Cultura, por sua vez, disse que vai lançar ainda no primeiro semestre um programa de formação técnica profissionalizante. Isso aqui é uma excelente novidade. E informou que aumentou o teto de captação via Lei Rouanet do segmento para 1,5 milhão. Já o Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércios e Serviços não respondeu ao contato. E aí tem uma nota do Ministério da Cultura que eles enviaram, que eu não sabia disso, inclusive. E aí foi legal que o Globo, pelo menos, trouxe essa informação à tona. Veja a íntegra da nota enviada pelo Ministério da Cultura. A Secretaria de Audiovisual do Ministério da Cultura tem realizado, desde o primeiro ano de gestão, diálogos com a sociedade civil e o setor dos videogames, com espaços qualificados de escuta e estruturação de políticas públicas em diferentes agendas, no Acre, no Rio de Janeiro, Pará, São Paulo e Brasília. No primeiro ano, acompanhou o PL 2796, em trâmite no Congresso, atualmente aguardando a audiência da Comissão de Educação e Cultura, projeto de lei que cria o marco legal para a indústria de jogos eletrônicos e jogos de fantasia, que foram retirados desse marco. A presença do MINC nesse debate se dá no sentido de garantir o entendimento e as diretrizes do mercado de games como audiovisual, como linguagem, entretenimento, formação e eixo estratégico do setor audiovisual e reconhecimento do seu potencial de internacionalização na cultura brasileira. A Secretaria do Audiovisual e do Ministério da Cultura, a partir da escuta com agentes do setor, mapeando as demandas prioritárias na sua premissa básica de defesa de coexistência de telas, atores sociais e modos de fazer e pensar o audiovisual no Brasil, irá lançar ainda no primeiro semestre um programa de formação técnica profissionalizante em áreas estratégicas de games, espaço de desenvolvimento e estruturação de empresas do setor com foco no desenvolvimento de carteiras de projetos e estruturação do fluxo organizacional e programa de aceleradora de empresas já consolidada no setor, com foco de internacionalização dos jogos brasileiros. Outra iniciativa importante é a nova Instrução Normativa número 11 da Lei Rouanet, publicada em 1º de fevereiro, que aumentou o teto de captação para o setor de games em 1,5 milhão. No final das contas, gente, a matéria é bastante crítica, mas ela traz aí informações relevantes do MINC, sobretudo, e do Ministério de Ciência e Tecnologia, na verdade, endossando mais o que o MINC falou. Aqui vou ler uma nota que eu fiz a respeito dessa matéria, que é aquela coisa, né, gente? Também a gente não precisa necessariamente abraçar só a versão que saiu publicada. A gente pode dar mais informações pra gente ficar por dentro de tudo. Vamos lá? Lá no Drops de Jogos, que é o meu site de games, eu fiz uma nota acrescentando algumas informações nessa entrevista, né? Rede Progressista de Games concede entrevista ao Globo sobre a cartilha Lula Play. O Globo ressalta a pressão do setor de games para que o governo Lula aumente ações benéficas em uma área estratégica. E aí eu botei um print da matéria e expliquei aqui um pouquinho. O Jornal Globo publica em seu caderno de política nesta segunda, dia 12, a reportagem Falas e Promessas Não Cumpridas colocam Lula na mira dos gamers, setor dominado pelo bolsonarismo. Este que vos escreve é uma das pessoas entrevistadas pela publicação, há aspectos positivos e alguns complicados sobre o texto publicado. No título, há uma associação direta do setor de videogames brasileiro com o bolsonarismo e a extrema-direita. A associação, em parte, é verdadeira, mas o autor não explica que os discursos de ódio existentes em comunidades virtuais também partem de grupos gamers,
tanto de determinados games quanto do aplicativo Discord, além de outros programas utilizados pelo setor. O Globo reduz a simpatia de Bolsonaro pelo setor de games em 4 reduções de impostos que tiveram efeito inócuo no mercado, devido à situação econômica brasileira e à alta do câmbio. O texto também não menciona em nenhum momento que foi a rede progressista de games, parceira do Drops de Jogos, a real autora da cartilha Lula Play, chamada de contra-ataque do setor. 3 pessoas são entrevistadas pelo jornal: o deputado Kim Kataguiri, do União Brasil, o desenvolvedor e presidente da RING, Associação Regional de Desenvolvedores do Rio de Janeiro, Márcio Filho, e eu mesmo lá da RPG. O Globo coloca corretamente que a cartilha Lula Play, após a campanha de 2022, transformou-se em uma pauta interministerial e cobra as pastas do governo Lula 3 quanto às realizações. O jornal, no entanto, faz uma pequena confusão sobre o marco legal dos games. Ele diz corretamente que o marco legal englobou partes das propostas da cartilha e aponta Kim Kataguiri como um dos possíveis beneficiados caso a proposta seja sancionada por Lula, mas não explica que ocorreu uma tentativa de infiltração do setor de apostas esportivas no PL 2796. Nem o setor de bets ou os fantasy games são citados pelo Globo. E não foi explicado o que foi colocado em entrevista ao repórter, que foi a articulação da rede progressista de games, da RING e das associações regionais que corrigiu a tramitação do marco legal dos games. O trabalho de Kim Kataguiri não foi ativo nessa parte, o que poderia ter resultado em um projeto aprovado desastroso para o setor. O jornal também não mencionou o evento de fundação da RPG, que contou com a participação do ministro Silvio Almeida, dos Direitos Humanos e da Cidadania, e do BNDES, presidido por Aloysio Mercadante, além dos encontros do grupo no próprio Ministério da Cultura, da Indústria e outros setores do governo federal, arquivados, encontros que foram arquivados aí no Drops de Jogos. Eu tornei tudo isso público, tá, gente? Boas novidades do governo Lula. O Ministério da Indústria de Geraldo Alckmin não respondeu ao jornal. Ministério da Cultura de Margarete Menezes e da Ciência e Tecnologia de Luciana Santos anunciaram 2 projetos ao Globo importantes para o setor, que não ficam restritos à inserção de games na Lei Paulo Gustavo para atender a empresas afetadas pela pandemia. E aí diz o MINC. A Secretaria de Audiovisual do Ministério da Cultura, a partir da escuta dos agentes do setor, mapeando demandas prioritárias e na sua premissa básica de defesa da coexistência das telas, atores sociais e modos de fazer e pensar o audiovisual no Brasil, irá lançar ainda no primeiro semestre um programa de formação técnica profissionalizante em áreas estratégicas de games, espaço de desenvolvimento e estruturação de empresas do setor com foco em desenvolvimento de carteira de projetos, estruturação e de fluxo organizacional e um programa de aceleradora de empresas já consolidadas no setor com foco na internacionalização dos jogos brasileiros. Outra iniciativa importante é a nova instrução normativa número 11 da Lei Rouanet, publicada no dia 1º de fevereiro, que aumentou o teto de captação para o setor de games em 1,5 milhão. É necessário, sim, cobrar o governo Lula para que os princípios da cartilha elaborada por profissionais do setor seja cumprida, mas é necessário pontuar com mais detalhes o que está sendo feito. E aí a matéria do Globo está neste link e é isso aí.